Até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Venha o que vier, passe o que passar, a palavra do Senhor jamais passará. Quando nós confiamos na palavra do Senhor, ela nos garante, Salmo 125, que estes que realmente confiam inteiramente em Deus são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Passe a tempestade que passar, venha o vento que vier, sopre os ventos contrários, quando a nossa confiança está aqui, nesta palavra. Ainda que vão passar muito em breve os céus e a terra, segundo está aqui nesta palavra, esta palavra jamais passará. Eu ouvindo duas mulheres nos últimos dias passando muitas dificuldades, criando seus filhos e sendo tratadas de forma injusta, elas me falaram a mesma situação e uma não conhece a outra. E elas falaram que é revoltante. Eu faço a minha parte, eu dou o duro, eu dou o de melhor, eu sou fiel a Deus, eu não mato, eu não roubo, sabe? Aquela comparação, por que eu estou fazendo certo, eu estou no prejuízo, e aquele que está fazendo errado, ele está no lucro. Por que eu falo a verdade e estou sofrendo, e aquele que é um mentiroso, aquele que a vida dele é uma mentira, desde a hora que ele levanta até a hora que ele deita. Ele só está ganhando, ele só está crescendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A justiça da terra muito deixa a desejar. Ela chega a gerar ira, revolta, nojo, náusea, tristeza e angústia. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele vê todas as coisas. Ele vê aquele que está mentindo e aquele que está falando a verdade. Ele vê aquele que está enriquecendo porque está passando a mão, e ele vê aquele que está passando dificuldade mesmo sendo pontual com Deus e com o próximo. A nossa obrigação é servir a Deus e fazer a vontade dele. Não importa se a minha direita e a minha esquerda estão mentindo, roubando, lucrando, passando a perna, crescendo e aparentemente ganhando. O que importa é o que Deus vê no meu coração. Porque se a justiça dos homens é falha, a justiça de Deus não tarda e nem falha. Nunca pense que é perca de tempo servir a Deus. Nunca ache que é um tempo jogado fora. O dinheiro que eu levo para a igreja, eu não estou vendo lucro. Primeiro, se você leva é porque você entendeu que a Bíblia nos deixou esse mandamento de levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor, porque ali o aluguel está em dia, as portas estão abertas, ali os necessitados têm as suas necessidades supridas, ali dia e noite a luz está acesa e a água está sendo usada para que pessoas estejam ali dentro, tendo a mesma comunhão, ouvindo a palavra de Deus, talvez crescendo num projeto social implantado na casa do Senhor. São cursos, são pessoas que estão ali sendo atendidas por causa de suas necessidades financeiras. São pessoas que são acolhidas. E na casa de Deus sempre há uma palavra, sempre há pão, sempre há um renovo. E as portas precisam estar abertas. O anjo não vai descer do céu e enfrentar a fila da lotérica amanhã para pagar a conta de água e luz da igreja, não. O justo vive pela fé. Vive, mas a fé também é atitude. Não adianta eu crer que eu vou conseguir uma grande porta de emprego se eu não fizer a minha parte, que é estudar, me dedicar para ter um bom currículo e correr atrás. Não adianta eu pedir a Deus que o meu marido me trate melhor se eu não tiver a atitude de tratá-lo melhor. Não adianta eu pedir Deus me usa e ter livros e ter bíblias dentro de casa e ficar o dia inteiro na frente da televisão criando barriga com o controle na mão, achando que do nada Deus vai me usar, eu vou abrir a boca e Deus vai operar. De forma alguma. Para eu colher, eu tenho que plantar. Para eu desfrutar, eu tenho que colocar as mãos na obra. Mãos à obra. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Se você entregou a sua vida para Deus, se você confia em Deus, então faça por onde? Busque. A palavra fala que aquele que bate, a porta vai abrir. Primeiro tem que bater para a porta abrir.
Como é que você acha que simplesmente você vai chegar na porta de alguém e ficar em pé do lado de fora com os braços cruzados? A pessoa do nada, fulano chegou, deixa eu ir lá abrir. A palavra fala que aquele que busca, recebe. O que pede, encontra. É uma ação e reação. E isso é maravilhoso. Eu dou o primeiro passo e o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para mim e para você que nele crê. Não adianta você achar que as coisas vão cair do céu, vão vir de mãos beijadas. É impossível colher sem plantar. E é certo o quê? Que cada um faça a sua parte. Não importa se A, B ou C está morcegando, sabe aquele ambiente de trabalho? Que dá até raiva. Eu faço tudo sozinho, aquele ali não faz nada, aquele ali chega atrasado, aquele ali é atestado todo feriado, final de semana. Ah lá, aquela ali tá mexendo no WhatsApp. Não, eu não vou fazer tudo sozinha, tudo é eu, tudo é eu. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque na hora que tiver que dispensar um funcionário, chamarão todos e todos serão avaliados. Que horas que esse chega? Que horas que esse volta do almoço? E esse aqui, por que sempre traz atestado? E esse aqui que fica depois do horário ajudando na empresa? E esse aqui que toda vez que a gente precisa, ele está ali de prontidão? Calma, Deus está vendo tudo. Tem pessoas que chegam a pensar que é perda de tempo servir a Deus, que é inútil, que não dá em nada. Eu estou servindo a Deus e eu estou sofrendo, eu estou fazendo a vontade de Deus e eu estou no prejuízo. Primeiro, a gente não tem direito de cobrar nada. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é Senhor. Nós somos imperfeitos, pecadores e nós somos servos. É Deus pela sua infinita misericórdia que nos abençoa. É Deus por teu amor e bondade, por tua graça bendita, que nos abraça e não nos deixa ser consumidos pelo inimigo. Plante fé e colha milagres. Mas plante com sabedoria, plante esperança, plante oração, plante fervor, confiança, ânimo. Ah, mas eu estou desanimada, eu estou triste, eu estou para baixo. Nem que seja fraco, liga sua mente no trono, que Ele dará a você força. Não se compare a ninguém. Olha que coisa curiosa, está escrito aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Olha o versículo 2. Todos partilham um destino em comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro ou o impuro, o que oferece sacrifícios e até o que não oferece. O que acontece com o homem bom também acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com o que teme fazê-los. Olha que coisa curiosa. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O pecador adoece, mas o santo também. O maldoso, ele adoece. E o bondoso também. Quando vem a chuva, inunda a casa de gente boa e a casa de gente ruim. Quando vem a tempestade, quando vem o granizo, danifica. O fusquinha, daquele que talvez no momento não tem condição de ter uma BMW, mas também danifica a BMW. A nossa obrigação é ser fiel a Deus e andar sobre a vontade de Deus. A palavra de Deus no livro de Hebreus declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A nossa obrigação é seguir a paz com todos. E a santificação é ter uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida limpa diante de Deus. Porque sem essa forma é impossível ver a Deus. Como que eu falo que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu odeio a pessoa que me ofendeu
a quem eu vejo é igual a mim, sujeito aos mesmos pecados que eu? Como que eu digo, Senhor, eu te adoro, eu te quero, se eu odeio aquele que dorme do meu lado, se comigo é uma só carne? Como que eu digo que eu amo o filho da vizinha se eu não amo o meu, que nasceu de mim e foi gerado de mim? Nós precisamos reaver a nossa vida. É muito mais fácil enxergar o defeito do outro do que enxergar o próximo. É muito mais fácil eu ver os erros e os problemas que estão à minha frente do que olhar para mim mesma e ver os meus próprios erros e os meus próprios defeitos. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu ainda treinava artes marciais, e uma das categorias que eu praticava se chama, até hoje existe essa prática, se chama Punse, que são movimentos de ataque e defesa que a pessoa faz sozinha, apenas ela. É um simulado de um ataque e de uma defesa. Existem alguns punses que são variados, uns têm 23 movimentos, outros têm 15, outros têm 18 e por aí vai. E há muitos anos atrás não tinha espelho na academia. E toda vez que eu treinava, quando eu praticava esse esporte, esse tipo de luta, eu achava que eu estava fazendo perfeito. E eu treinava por várias horas, eu treinava repetidas vezes, e eu era muito detalhista, eu preocupava muito com a largura do movimento, com a altura da mão, com o jeitinho do pé, os detalhes, eu era muito preocupada. E eu fazia com raça, com firmeza. E quando eu ia nos campeonatos, eu não entendia por que às vezes eu ficava em segundo, em terceiro lugar. Eu fazia com tanta força, com tanta garra, tanta gana, e eu não entendia, mas aonde eu errei? Eu perguntava para o meu professor. E ele sempre falava, o seu pé ficou um pouquinho encurvado aqui, o seu pé ficou um pouquinho inclinado aqui, o ângulo não está perfeito aqui, a altura do chute, a forma do soco. E eu não entendia porque, para mim, os movimentos estavam perfeitos. Até que finalmente, depois de muitos anos, foi colocado espelho na academia. E quando eu fui treinar de frente para o espelho, ali eu pude ver o quanto eu errava nos mínimos detalhes. Eu observava atentamente. Não eram erros grotescos, absurdos, não. Às vezes o pé tinha que ficar aqui, o meu estava ficando assim. Se a mão tinha que ser nessa altura, eu estava colocando aqui. Erros mínimos. Ninguém tropeça numa montanha. Ninguém vai tropeçar num ônibus. Mas muitas vezes nós tropeçamos em pequenos cascalhos. Às vezes podemos pisar em uma taxinha enferrujada no chão, que pode gerar um tétano e levar a óbito. Ninguém tropeça em coisas grandes, mas em pequenos detalhes. Um olhar, um gesto, uma palavrinha, uma coisinha pouca. Sabe, nada a ver. O que tem? Se ele faz, todo mundo está fazendo, o que tem a fazer? Se ele vai e não acontece nada com ele, o que tem a ir? Ainda que todos nós estejamos sujeitos ao mesmo destino de passar pelas mesmas situações, o Senhor, Ele contempla a atitude de cada um. E Ele é aquele que observa a atitude de cada um. E a palavra fala sobre a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Livro de Malaquias, capítulo 3, o último livro do Antigo Testamento. Olha o que diz aqui no versículo 14. Deus falando para eles: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que eu ganho? Estou sendo fiel a Deus, estou sendo fiel ao meu cônjuge, estou fazendo tudo certo, eu não estou ganhando nada com isso. É o que muitas vezes passa na cabeça de algumas pessoas. Por isso,
Agora consideramos felizes os arrogantes. Olha o comentário que a gente mais vê hoje em dia. Ah, feliz é aquele que está com a vida toda torta mesmo. Feliz é aquele que está traindo, que está furtando. Alô, pelo menos está tirando uma vantagem. Ele é arrogante, mas ele que é feliz, ele que está na boa. Pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha lá, ele desafia a Deus, ele brinca com Deus e a vida dele está crescendo, ele está melhorando. Mas olha o versículo 16. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Aqui está falando que aqueles que temiam a Deus estavam conversando entre si, e Deus estava ouvindo com atenção. Deus ouve tudo, Deus vê tudo. Ninguém faz Deus de bobo. E então segue aqui a palavra. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, na presença de Deus, a respeito dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir. Tem gente que acha que Deus é bobo, que Deus está dormindo, que Deus está lá longe, que Deus não vê. Deus não dorme, não cochila. Deus não chega atrasado. Deus vê tudo. E aqui fala que no dia em que Ele agir, existe um tempo certo em que Deus agirá. Deus já determinou o tempo de todas as coisas. E a palavra segue dizendo: quando eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Você quer ver um pai com desgosto, triste, abatido? É um pai que tem um filho rebelde, desobediente, arrogante. Você já viu essa geração que não pede bênção, que acha que pode exigir, que aponta o dedo na cara do pai e da mãe, que bate a porta e ainda determina: você não entra no meu quarto, eu vou e você não vai me barrar. Você sabe essa geração? Pois é. Agora imagina o Pai do céu que é santo. Imagina. Ele tem compaixão do filho que obedece. Deus não tem compromisso com o rebelde arrogante, a não ser que se arrependa e mude logo a sua forma de agir. Versículo 18. E então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Sempre haverá uma diferença. Sempre haverá dois extremos: o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve, a luz e as trevas, o bem e o mal, o ódio, o amor, a paz ou a guerra, o céu ou o inferno, a mentira ou a verdade, a porta estreita, que é a porta que leva para o céu, ou a porta larga, que topa tudo a qualquer momento. Deus vê tudo. E Ele é abençoador daqueles que o buscam. A palavra fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que tem comunhão, aquele que está ali, achegado, junto. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não se deixe ser levado por aquilo que você vê. Às vezes você pode até estar vendo que a pessoa pareça estar tirando vantagem, mas nada fica escondido. E Deus é tão justo que a palavra fala:
Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso com certeza colherá. O que você tem plantado? Lembre-se que amanhã você colherá tudo que você está plantando hoje. Pensa aí. Que tipo de esposa você tem sido? O que você tem plantado? Como filho, como você tem plantado? Como pai, o que você tem plantado? Como servo, empregado, de que maneira você tem plantado? Através do seu serviço. Esposo, o que você tem plantado? Com certeza, tudo o que plantarmos, colheremos. Que essa palavra inunde o seu coração e que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê uma fé inabalável para fazer o que é certo, não importa se todo mundo está fazendo o que é errado. Para fazer o que Deus quer que você faça, não importa se o outro é rebelde e está crescendo. Faça o que Deus te chamou para fazer. Ah, mas eu não sei o que é para eu fazer. Leia a Bíblia. Tira um tempo. Essa palavra, ela é um manual de sobrevivência. E aqui tem tudo planejado. Aqui tem a solução para todas as situações. Aqui revela tudo. O que Deus fez ontem, está fazendo hoje e fará amanhã. Então, faça como diz o Salmo 1. Medita nesta palavra de dia e de noite. Se você tiver o prazer de meditar e tirar tempo para essa palavra, você será bem-aventurado. Você florescerá no tempo certo. E no ano inteiro você, com certeza, será uma árvore viçosa, será uma planta sadia, verde, sem bicho, sem purgão, sem infecções, sem larvas. Com certeza, você dará bons frutos. Dê bons frutos. Plante fé e colha milagres. Amém?